Welcome back to the English Class. E aí pessoal, né? Estamos de volta, mais uma aula. Focaremos hoje, né? Já que a gente está fazendo uma aula revisiva, né? Para o nosso simulado, mais um simulado, né? E é aquela história, né? Quando se trata da disciplina de língua inglesa, dentro da escola, né? O nosso foco é e por muito tempo será interpretação. Na verdade, interpretar textos, né? Ele é importantíssimo, é essencial, na verdade. Importante não, ele é essencial para que nós sejamos alunos, né? Estudantes, principalmente, né? Aptos a resolver quaisquer tipos de questão, né? Já que interpretar texto, né, significa saber desenvolver, né, pensamentos, ideias e inferências em relação às ideias do autor, da autora, o discurso, né, a apropriação dos argumentos dele, enfim, e muitas vezes se colocar no lugar dele, né, para poder entender não só o que está escrito, mas principalmente aquilo que está conotado, né? Está nas entrelinhas, aquilo que não está explícito, né? É uma ideia que está ali entrelaçada, está meio oculta ali e que só lendo e interpretando, né? Muitas vezes através de uma metáfora, uma figura de linguagem, um trocadilho, uma gíria ou uma colocação de um termo técnico de determinada área, né, querendo dizer alguma coisa, né, que não está obviamente ali claro para a gente, tá? Então interpretar texto não só para a língua inglesa, não só para línguas como de maneira geral, mas para qualquer área do conhecimento, né? Afinal de contas, interpretar textos é interpretar imagens também, né? Quando você lê uma música e você lê uma poesia e você viaja e você se coloca no lugar da pessoa, né? E você tenta entender o que ela quer dizer com aquilo ali, com aquelas palavras. Enfim, isso é interpretar texto, tá, gente? Então, como está escrito aqui na nossa primeira imagem, né? Então, text comprehension, né? Que seria a compreensão do texto, a compreensão textual, de maneira geral, tá, gente? Eu botei de maneira bem enxuta aqui, bem resumida. O World Knowledge, que seria o conhecimento de mundo, né? Nosso conhecimento de vida, tudo que a gente já leu, de alguma maneira teve informação sobre aquilo. Poderíamos acrescentar aqui também o conhecimento técnico, né? Que é o conhecimento realmente específico que você estudou mesmo de determinada área. Mas o conhecimento sobre o gênero textual em questão, né? Knowledge about the textual genre, que seria, por exemplo, um artigo, um editorial, uma poesia, um texto dissertativo, uma charge, uma tirinha, um cartoon, um artigo de opinião, um meme de Instagram, de WhatsApp, enfim, são gêneros textuais diversos, né? Cada gênero possui estrutura, vocabulário, objetivo e público-alvo, né? E específicos, né? Então são muitas variáveis, né? Que um único gênero compreende. Então, sabendo, né? Entendendo mais ou menos, tendo pelo menos uma base, né? De que tipo de linguagem é empregado num cartoon, qual o objetivo e a finalidade de um cartoon, né? Seria de maneira geral, aí você fala humor, sim, humor, o que seria humor? A quebra de expectativa. Normalmente uma piada, né, ela tem essa característica de nos surpreender, né? A gente imagina que a coisa vai ser de um jeito, na verdade não é de outro, né? Então essa quebra de expectativa seria muitas vezes a essência do humor. Ainda na tirinha, no cartoon, né, a gente teria o que? Na charge, né, a gente teria a linguagem muitas vezes
coloquial, né? Uma linguagem com gírias, uma linguagem cômica e tecnicamente falando, né, a presença muito de ironia e sátira, né? Sátira seria a ironia, mas com o fundo, mas com a ideia, o intuito, né, o objetivo de fazer alguma crítica social, política, enfim, de passar alguma mensagem por trás. Então é interessante, né, justamente ter o conhecimento de mundo, né, de repente determinada piada, determinado contexto do assunto que se está falando ali. Se você leu sobre aquilo, com certeza você é uma pessoa mais apta a compreender e responder uma questão sobre aquele texto e tal. E o conhecimento sobre o próprio texto, né, como gênero textual, né, estrutura, língua, objetivo, enfim, público-alvo, por aí vai. Então, procure sempre ler, né? Ler é sempre a melhor ferramenta, né? Obter informações. Leiam vários textos de épocas diferentes, de autores diferentes sobre o mesmo texto. É muito importante, né? Então vamos lá, vamos pôr em prática. Vamos para o primeiro. Eu trouxe aqui 2 questões de Enem, tá, gente? Vocês vão ver como inclusive, até com pouca bagagem você consegue responder uma questão de Enem, né, de língua estrangeira, sem muita dificuldade para quem tem o costume de ler. Que eu estou falando de ler, não estou me referindo especificamente só à língua inglesa, não. Logicamente você tem que ter um vocabulário mínimo para poder compreender, né, aquilo que está sendo dito na língua estrangeira, obviamente. Tá? Mas a leitura de maneira geral, é o conhecimento de mundo, é o que você aprendeu, o que você se interessou em correr atrás para saber, para se informar. Tá? Então vamos lá. Primeira questão, tá? Temos aqui linguagens e códigos de suas tecnologias, né? Assim que eles chamam a nossa área, né, de linguagens. Que aí compreende português, né, as 2 línguas, inglês, as 2 línguas estrangeiras, né, inglês e espanhol. Aí tem artes também, e que inclusive entrou com educação física também no currículo, mas não em prova, né? Certo, vamos lá. Então, as questões de inglês são 5 questões, né? Os últimos vestibulares, a disciplina de inglês foi a primeira disciplina no caderno de linguagens, né? Então vamos lá. 5 questões pra gente brincar. No caso aqui, 2, né? Então, vejam bem, observa a imagem. A gente tem o que? Um quadro, né? Tem o que parece o que? Uma professora aqui com um piloto ou um giz na mão. E um aluno que está aqui conversando com ela, boca aberta, enfim. A gente deduz isso facilmente. No quadro está escrito Reports due today. Tá? Report seria relatório, né? Vem de reportar. Vamos colocar como relatório. Seria um trabalho que ela pediu para ser entregue, apresentado, enfim. Due seria no prazo, né? Seria no prazo devido, né? Today, que seria para esse dia aqui em questão. Beleza, então seria o dia de entregar um trabalho, um relatório. Aqui é a legenda que a menina está falando para a professora, tá? Então vamos lá. My report, né, que seria o trabalho dela, né? Vamos colocar aqui como trabalho. Então meu trabalho é sobre how important seria, né? Quão importante ou quão importante it is, né, to save paper, electricity and other resources. Então a gente tem aqui quão importante é to save. A gente pode interpretar aqui como economizar, tá, gente? Save tem o sentido de salvar, sim, mas em relação a recursos, digamos assim, que podem acabar, né? Tem o sentido de economizar, né? Numa linguagem comercial, né? Quando estão oferecendo, divulgando produtos do comércio mesmo e tal, eles falam save no sentido também de economizar. Então, to save paper, ou seja, economizar papel, electricity, que seria eletricidade, and other resources, que seriam outros recursos. I will send, que seria eu mandarei, né? Esse apóstrofo LL aí é a abreviação de will, que é futuro, a gente sabe, estudou isso. Então eu mandarei ele, ou seja, o trabalho, to you telepathically, ou seja, telepaticamente. Vou voltar tudo aqui. Meu trabalho é sobre quão importante é salvar papel, eletricidade e outros recursos. Eu mandarei ele para você telepaticamente. Vejam bem
o discurso da menina ou do menino, enfim, não dá pra ter uma noção. Acredito que seja, enfim, não dá pra ter uma noção. Então a gente tem aqui, na fase escolar, é comum para os professores passem atividades extra-classe e marquem uma data para que as mesmas sejam entregues para correção. Essa data específica é justamente o due today, né? No caso da cena da charge, a professora ouve uma estudante, é uma menina, né, apresentando argumentos para. Esses argumentos todos dela aqui foi com que intenção? Letra A. Lembrando, tá? Você pode ler o enunciado e as alternativas antes de ir para o texto, para a pergunta. É uma técnica também. Muitas vezes você não precisa, você economiza tempo, porque você já sabe o que a questão quer e você não precisa, de repente, quando o texto é grande, você já vai em cima, né, da resposta, não precisa ler o texto todo. Recomendo também. Então, vamos lá. Qual a finalidade? Lembrando, né, que a gente tem que procurar a resposta mais plausível. Existem questões, muitas inclusive, que na cabeça da gente, mais de uma alternativa está certa. Vá pela que está mais politicamente correta. Vá pelaquela que tem mais e mais sentido, por menor que seja. Tá? E seja fiel ao que o texto está dizendo. A pergunta é sobre tal coisa. O texto me diz o que sobre isso? Não caia no mau costume, né, de querer responder o que vocês acham sobre o tema. A opinião de vocês, nesse caso, não importa. Ele não está pedindo a opinião de vocês. É sobre o texto, a interpretação do texto e da imagem. Foca nisso. Tá? Então é sempre o que tem mais a ver com o texto. Tá? Então vamos lá. Na letra A, qual é a ideia desse discurso? Todinho da menina de economizar recursos, papel, eletricidade, e vai mandar o trabalho para ela telepaticamente, não é nem pela internet, né? Já que ela quer economizar eletricidade. Então vamos lá. Discutir sobre o conteúdo do seu trabalho já entregue. Não, a gramática aqui me faz entender que isso aqui está errado, né? Primeiro, conteúdo de trabalho de quê? Não. A ideia aqui não é essa. Ela fala sobre o conteúdo do trabalho, mas não é com essa intenção, discutir o conteúdo do trabalho. Mas o que é que me diz aqui que essa letra está errada, mais especificamente? Porque ele fala que o trabalho já foi entregue. Na verdade, I will send, eu mandarei, futuro, ainda vai mandar. Então, elimina a letra A. Letra B, elogiar o tema proposto. Elogiar o tema proposto. Né? Em que situação aqui existe um elogio? Não tem nem adjetivo aqui no texto, né? Então, aliás, o único adjetivo que existe no texto aqui é aqui, important. Então, não tem nada a ver com elogiar o tema proposto para o relatório solicitado, não. Sugerir temas para novas pesquisas e relatórios. Não existe nenhuma sugestão aqui. Ela está falando do tema do trabalho dela e pronto. Letra D. Reclamar do curto prazo para a entrega do trabalho, né? E letra E. Convencer de que fez o relatório solicitado. Reclamar do curto prazo, em nenhuma situação aqui falou em prazo, né? Aqui na letra E é a nossa resposta. Convencer de que fez o trabalho solicitado. É aquela velha história. Vocês, como alunos que são, né, entendem que sempre tem aquele aluno, né, aquela pessoa que gosta de enrolar, né, e para não dizer que não fez, inventa uma desculpinha. Meu cachorro comeu meu trabalho, faltou energia lá em casa, meu computador deu problema, internet, não sei o que. Enfim, a menina nada mais quis fazer do que dar uma desculpa, né? Você veja, eu mandarei para você telepaticamente. Porque a professora deve ter perguntado, cadê o trabalho para entregar hoje? E ela, não, meu trabalho é sobre como economizar energia, papel. Veja como ela foi astuta aqui. Vou mandar para você telepaticamente. Então ela nada mais está fazendo do que dando a desculpa, porque provavelmente não fez o trabalho. E é isso. Então, letra E é a nossa resposta. Deixa eu tentar fazer aqui. Ok, vamos para a próxima questão, né? Para a gente encerrar. Então vamos lá, questão 92, logo após aquela, tá? Foi da mesma prova. Se eu não me engano, foi 2016 ou foi 2014 essa prova aqui. Então vamos lá. Vou fazer a leitura, né? Então a gente vai ter aí: Going to university seems to reduce the risk of dying from coronary heart disease. Traduzindo, ir
Esse going está no infinitivo, no sentido de uma ação que acontece com frequência. Então, ir à universidade parece reduzir o risco de morte, né, ou de morrer de coronary heart disease. Disease é doença, então doença coronária do coração. Seguindo, an American study that involve 10,000 patients, ou seja, um estudo americano que envolveu 10 mil pacientes from around the world, né, ao redor do mundo, has found that people who leave school before the age of 16, ou seja, encontrou pessoas que deixaram a escola antes dos 16 anos. As pessoas que deixaram, né, found é o passado de find. As pessoas que encontraram pessoas que têm deixado a escola, né, aos 16 anos, que deixaram a escola aos 16 anos, são 5 vezes, 5 times, mais propensas, né, a sofrer um ataque do coração e morrer do que os university graduates, seriam os graduados na universidade, né, ou seja, aqueles que têm um curso superior. Então vê, a pesquisa, né, o estudo, né, tem essa questão. Com 10 mil pacientes em que eles deixaram a escola até antes dos 16 anos, né, eles são 5 vezes mais propensos a sofrer um ataque do coração. Coisa interessante, né? Vamos lá. Em relação às pesquisas, a utilização da expressão University Graduates, como eu falei agora, graduados, né, graduados na universidade, evidencia a intenção de informar que University Graduates, ou seja, aqueles que terminaram o curso superior, a universidade. Qual a ideia de focar nesses graduados da universidade? O quê? Que as doenças do coração atacam 10 mil pacientes? Não. Isso aqui são os pacientes que passaram pelo estudo. As doenças do coração ocorrem na faixa dos 16 anos? Não. Isso aqui era a faixa etária das pessoas que participaram da pesquisa. As pesquisas sobre doenças são divulgadas no meio acadêmico? Não tem nada a ver. Jovens americanos são alertados dos riscos de doença do coração? Não. Isso aqui, né, não é para informar uma coisa, né, a ideia de informar os jovens. Na verdade, isso aqui já é um fato, né, baseado no estudo. Maior nível de estudo reduz riscos de ataque do coração. A ideia de focar em graduados na universidade, né, aqueles que concluíram o ensino superior, né, em relação àqueles que pararam antes nos estudos, né, a ideia é essa, fazer essa comparação. Sim, o maior nível de estudo reduz os riscos de ataque do coração. Isso é o que o texto está querendo informar pra gente. Essa é a informação principal, né? Então, essa é a nossa resposta. Tá? Então, com isso a gente encerra. Para encerrar de fato, né, aquela velha mensagem, né, sempre gosto de trazer. Então, you are allowed to change your mind about what you want in life. Você é ou você está permitido, você é permitido ou permitida mudar sua mente, no caso aqui a gente pode colocar como sua opinião, né, sobre o que você quiser na vida. Sim, mudar de opinião é altamente normal, tá, gente? Não venha com essa ideia de porque eu tenho personalidade, não. Isso nada mais é do que uma mente fechada que tem medo, né, ou orgulho, né, de se abrir a outras coisas, né? Então, mudem de opinião, procurem se informar para poder mudar de opinião, né? Principalmente. Chega de disse-me disse, daqui fulano disse que eu vi não sei aonde. Procura a fonte, cara. Procura a fonte. A internet é boa, mas a internet nos engana demais, né? Afinal de contas, todo mundo pode colocar informação na internet. Então a gente tem que procurar as fontes confiáveis. Então, good studies, né? Bons estudos para vocês. Mantenham-se firmes, se hidratem, obedeçam seus pais e bateria de celular de 30 a 80%. Ok? Então, bye bye, see you later.